Isaías 41, os irmãos podem deixar as suas Bíblias abertas, ou olhar na projeção. Nós estamos caminhando na surpresa que Deus pode nos fazer, que é nos dar a sua esperança. Nós podemos ser surpreendidos pela sua esperança. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa alegria, né? Como que é bom ser surpreendido por Jesus nas nossas vidas, em meio ao caos que nós vivemos, em meio a este mundo, em meio a tanta coisa que nós passamos. Nós sabemos que a nossa esperança está em Cristo e Ele pode nos surpreender com isso, que nós possamos então, diante da sua palavra, e de acordo com o que o profeta Isaías declara aqui, na palavra do Senhor, e profetiza ao povo que estava cativo ali na Babilônia, ao longo de 70 anos, estava chegando ao final o cativeiro, e essa profecia vem num momento muito bom, onde ali o povo de Israel já estava chegando num momento crítico, e Deus conhece os limites, né? Deus conhece os nossos limites, sabe até onde a gente aguenta, né? Deus não vai dar aquilo que a gente não possa carregar. E Ele sabia que o povo de Israel já estava chegando ali no seu limite, e Ele levanta seu profeta Isaías, para falar a respeito da esperança que esse povo poderia se apegar. Nós falamos domingo passado, capítulo 40, e hoje nós falaremos sobre o 41. Você pode deixar sua Bíblia aberta, e conforme nós fomos lendo o texto, nós vamos explicando também, para termos um melhor entendimento do que o profeta está querendo dizer para o povo que está às portas de sair da Babilônia e voltar para a sua terra. Então hoje eu quero falar aqui aos irmãos, e o tema dessa mensagem é que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Em todo tempo, Deus cuida de nós. E é o que o texto aqui de Isaías 41 vai trazer ao povo, do cuidado de Deus pelo seu povo, e do cuidado de Deus por nós, que somos o seu povo, somos a igreja, somos seus filhos. Logo no versículo 1, o texto diz, Deus disse: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Chegue-se então, falem, cheguemo-nos e pleiteiemos juntos. Nós vemos aqui, meus irmãos, logo de cara, algo interessante sobre o cuidado de Deus por nós em tempos de tensão e instabilidade. Logo no versículo 1 a gente percebe que Deus, aqui, Ele vai trazer 3 imperativos neste versículo, falando a respeito de um julgamento, de um anúncio de julgamento para a Babilônia. No caso aí, ela seria julgada por questão daquilo que ela havia feito para o povo de Israel, e que diante de Deus ela seria confrontada. Então nós vamos ver aqui, diante desse texto, que o Senhor vai julgar a Babilônia, e que Ele é um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que tudo vê, um Deus que tem a sua tolerância com limites, e que Ele intervém na história. É isso que Ele vai fazer aqui. E Ele está dizendo ao povo, olha, né, está dizendo àqueles que estão trazendo o povo de Israel cativo, eu vou julgar vocês. Vai chegar agora esse momento em que a minha mão vai pesar sobre vocês agora. Vocês fizeram o meu povo cativo, assim eu permiti, diante de uma disciplina que estava sendo realizada sobre o meu povo, mas acabou, né? Está perdoado. O capítulo 40, Deus fala sobre isso, chegou o fim, e agora eu vou punir essa nação má. E é isso que nós vemos aqui nos versículos seguintes também. Versículo 2: quem suscitou do Oriente
aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam, e que ele calque aos pés os reis, e com a sua espada os transforme em pó, e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Nós vemos aqui que Deus vai levantar um rei para invadir a Babilônia e para conquistar a Babilônia. Quem é esse rei? Quem que é esse rei que Deus suscita do Oriente e que vai cumprir e que vai seguir em vitória? Quem vai ser esse rei que vai colocar as nações debaixo dos seus pés, se submeter a ele, que vai calcar aos seus pés a ele, e que com a sua espada o transformará em pó, e com seu arco em palha que o vento arrebatará? Quem é esse? Esse rei é Ciro II, que é dito lá no capítulo 9 de Daniel, que Deus levanta esse homem, esse rei, que vai fazer coisas boas para o povo de Israel. É Ciro quem vai libertar Israel do povo, das garras, das mãos da Babilônia. É Ciro. É Ciro que vai avançar a Babilônia e vai conquistar. Esse rei que é chamado em retidão ao serviço do próprio Deus. Olha só, um rei pagão. Deus usa um rei pagão, um rei que não teme a ele, para livrar o povo de Israel da escravidão da Babilônia. É esse que vai entregar as nações e vai subjugar aos seus pés. É o próprio Deus que vai fazer, que vai usar Ciro para que a sua vontade aconteça, para que a sua vontade prevaleça de libertar o povo de Israel da Babilônia por meio do rei Ciro. E ele vai libertar com um arco e vai dispersar como palha as nações circunvizinhas. Nós percebemos, e pela história, que o rei Ciro ele vai conquistando toda a região ali em volta da Babilônia. Ele conquista toda a região em volta da Babilônia, e logo após a conquista da Babilônia, de todas as regiões em volta da Babilônia, ele entra na Babilônia. É isso que acontece, a profecia se cumpre. A profecia se cumpre. E nós vemos aqui no versículo 3, que eles perseguem-os e passa adiante em segurança por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Essa é a ação do exército de Ciro em relação à Babilônia. E quem que despertou, né? Ciro. Quem que o chamou para servir? Quem que lhe entregou as nações? Como eu disse, o próprio Deus. Foi Deus que fez isso. Foi Deus que moveu o coração de Ciro para a libertação do povo de Israel. Versículo 4 fala sobre isso. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo fiz isso. Então, o Senhor está falando, quem que chama as gerações à existência desde o princípio? Quem que move o coração de todos aqueles a cumprir a sua vontade? Versículo 4 fala justamente isso. Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. É Deus quem faz, é Deus quem liberta, é Deus quem move. Então, portanto, nós podemos ver nesses 4 primeiros versículos que a ação é de Deus. O coração do rei está na mão de Deus. Não é isso que nós acompanhamos na Bíblia? Há um versículo em Provérbios que fala que o coração do rei está nas mãos do próprio Deus, e ele inclina para onde ele quer. Não existe um soberano, um rei, um governante do mundo que tenha ações próprias, mas que todas as suas ações são movidas pela ação primária de Deus na sua vida. É Deus quem governa, é Deus quem lidera, é Deus quem controla, é Deus quem guia, é Deus que está no controle de toda a história. Toda a história está no governo do nosso Deus, no controle do nosso Deus. Por isso, meu irmão, diante disso, qual que é o motivo da preocupação minha e sua?
Qual o motivo da igreja de preocupação, sabendo que as portas do inferno vão prevalecer contra ela? Que Deus vai sustentar, que Deus vai cuidar, que Deus vai nos ajudar. Em todo momento, em todo instante, você pode passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar ali. E é Ele que governa sobre tudo e todos. Nós temos visto no mundo tantas guerras, tantos homens que se acham o dono do mundo, e vai governar este mundo. Não. São peças de um tabuleiro em que Deus move para onde Ele quer. É Deus que é o dono do tabuleiro. É Ele que move. Ele move os peões, Ele move os cavalos, Ele move a rainha, o rei. Ele move todos, segundo o seu querer, para cumprir a sua vontade, para cumprir os seus decretos. E é isso que Ele está dizendo aqui. E nós percebemos isso. No versículo 5, o texto continua dizendo: os países do mar viram isto e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Eles se aproximaram, e diante dessa aproximação, diante da crise, da adversidade que as nações estavam vendo, o Sírio conquistar todas as coisas, eles ficaram num momento complicado, porque eles viram as ilhas ao redor ali, onde estavam sendo conquistadas por Ciro e seu exército. Eles temeram, eles ficaram preocupados com isso. E aí, qual que foi, o que eles pensaram então? Essas ilhas, esses povos, versículo 6, um ao outro ajudou ao seu próximo e disse: sê forte. Então, entre eles, as nações pagãs, que estavam sendo conquistadas por Ciro, falou assim: olha, vamos ajudar um ou outro, meu irmão, e vamos ser fortes, vamos vencer. O primeiro equívoco dessas nações, desses povos: confiança na sua potencialidade, confiança na força do seu braço. Primeiro erro, primeiro equívoco dessas nações: olha, vamos nos ajuntar e vamos ser fortes contra o rei Ciro. Primeiro erro, meus irmãos, que nós não devemos cometer, e equívoco, é confiar na força do nosso braço, confiar na nossa força, confiar na nossa conta bancária, na nossa inteligência, no nosso diploma, confiar naquilo que aparentemente pode nos dar sustentabilidade e vitória, mas não é isso. Nós sabemos que a nossa força vem de Deus, vem do Senhor, e o Senhor está falando justamente isso para que o povo de Israel não caia nessa. Isso aqui é povo pagão, é povo que não conhece a Deus, povo que não teme a Deus. Vamos juntar as forças aí e vamos vencer. A nossa força está em Deus, a nossa força vem de Deus para vencer todas as adversidades, todas as crises. Se não for o Senhor na nossa vida, nós sucumbimos, meus irmãos. Por isso nós não devemos tirar os nossos olhos de Deus e permanecer firmes no autor e consumador da nossa fé, mesmo em meio a tempos difíceis. Não olhar como um ímpio, aquele que não conhece a Deus, aquele que depende daquilo que ele conquistou na sua vida para sair do buraco, para sair de uma situação difícil. Meus irmãos, a nossa prioridade é Cristo. Nós temos que olhar para Ele, não importa o que eu e você estejamos passando, olhe para Cristo, a sua força vem dEle, para continuar. Você está triste, está abatido? A palavra do Senhor fala: a alegria do Senhor é a nossa força. A minha alegria, a sua alegria é a força do Senhor que nos ajuda a continuar, a permanecer, porque senão, se nós olharmos para aquilo que nós podemos resolver com a força do nosso braço, nós sucumbiremos, assim como essas ilhas, assim como esses povos. Vamos juntar força, não é isso? Olha que interessante, isso nos traz à memória algo que está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 3 e 4. O que diz lá em Gênesis capítulo 11, versículo 3 e 4? Famosa história da Torre de Babel. Se lembram da história? O que os homens falaram entre eles e disseram uns aos outros: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim como o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Vamos nos ajuntar, vamos juntar força aqui para a gente construir uma torre, a Torre de Babel. E você sabia que os babilônicos saíram daqui? Babilônia vem de Babel. Olha aí, olha onde vai cumprir a profecia da destruição da Babilônia, lá na frente, um povo que se uniu, se tornou um povo babilônico depois de Babel,
é destruído agora com o mesmo discurso. Vamos nos ajuntar, vamos juntar força para a gente sair dessa. Meu irmão, o povo de Deus junta força. A gente tem aquele slogan, né? Do açúcar, a união faz a força. A união faz a força sozinhos? Não, a união faz a força em Cristo Jesus. Nós somos fortes em Cristo Jesus. A igreja é forte em Cristo Jesus. Nós somos mais fortes unidos. É um ajudando o outro, é um fortalecendo o outro. É como um braseiro, né, meu irmão? O que é o braseiro ali? Se você pega a brasa e tira uma brasa do braseiro e coloca à parte, o que vai acontecer com essa brasa que saiu do braseiro? Ela vai o quê? Se esfriar. Enquanto as brasas estão uma perto do outro lá, ela fica aquecida. Assim é o corpo de Cristo. É assim que nós caminhamos de força em força, de glória em glória, pela ação de Deus, sabendo que Deus é que nos dá força. E juntos, como o corpo de Cristo, o Senhor ali fazendo e realizando toda a sua vontade em nós e nos fortalecendo, a gente prossegue, a gente continua. Não é na força do nosso braço, é na força do Senhor. Juntos que nós conseguiremos vencer, né? É melhor dois do que um, porque se um cair, né, o outro levanta. É isso, o corpo de Cristo é assim que deve se viver, não na força do nosso braço. O segundo equívoco está no versículo 7 de Isaías 41. Assim, o artifício anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feito. Então, com pregos, fixa o ídolo para que não oscile. Qual que é o segundo equívoco das nações pagãs? Confiança nos falsos deuses. Confiança nos falsos deuses. Trazendo para o nosso cuidado hoje, né? É lógico que nós não temos essa probabilidade de nos prostrar diante de uma imagem, mas o que nós podemos fazer muitas vezes é adorar outros deuses. O que é um deus? O que é um ídolo? É tudo aquilo que substitui ao Senhor, como primazia da nossa vida. Pode ser dinheiro, pode ser culto ao corpo, pode ser um bem, pode ser qualquer coisa que substitui a primazia de Jesus na nossa vida, a vida sexual, qualquer coisa, um filho. Então, tudo aquilo que tira o lugar de Deus como primazia, isso é um Deus, isso então se torna um falso Deus, um falso Deus. E nós devemos tomar cuidado. A palavra vem aqui também para despertar o povo de Israel a não fazer o que os pagãos estão fazendo. Olha o que eles fazem, eles vão fazer outros deuses, a confiança dele está nos outros deuses, não está em Deus. Então é o segundo equívoco que acontece aqui, com as ilhas, com as nações que estão sendo ali atacadas por Ciro e estão sendo governadas por ele. Então são dois equívocos que acontecem com este povo. Primeiro, a confiança na potencialidade humana, na força do seu braço, juntos. E a segunda, confiança nos falsos deuses. Nós podemos ver essa confiança nos falsos deuses também nos versículos 22 a 24. Acompanhe comigo. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se cumpriram, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que somos menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. A abominação é o que vos escolhe. Tragam-se os seus ídolos para nos dizer o que vai acontecer. O que vai acontecer? Isso é equívoco. Eles não são nada, as suas obras são totalmente nulas, detestável aquele que as escolhe. Segundo equívoco desses povos pagãos, que nós possamos fixar os nossos olhos no Senhor. Não substituir nada no nosso coração. A nossa tendência é construir ídolos. Quando Deus não responde às nossas orações, quando nós estamos em momentos difíceis, nós tiramos de Jesus os nossos olhos. Meus irmãos, não tire os olhos de Jesus em momentos difíceis. Não tire os olhos dele. Pedro tirou os olhos de Jesus e ele começou a afundar. Que você possa permanecer com seus olhos em Jesus, para que você permaneça firme
no propósito que Deus tem colocado diante de você. Assim Deus orienta o seu povo a não fazer como esses povos que estavam sendo governados e procuraram outros deuses e procuraram fazer e sair do buraco com as suas próprias mãos. Não faça isso. Em tempos de tensão, instabilidade, saiba que Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Versículos 8 e 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Olha aí que coisa maravilhosa que Deus está falando. Você, porém, ó Israel, você que é meu servo, você que eu escolhi, vocês que foram tirados dos confins da terra, eu chamei vocês, eu escolhi, e eu não rejeitei vocês. Quer uma declaração maior de amor que essa de Deus para o seu povo? Que é a mesma declaração para nós, para mim e para você? É isso que o Senhor fala conosco. Então, diante desses versos, olha que interessante, o início do verso 8, o final do verso 9, Deus vai falar sobre o quê? Escolha. Eu escolhi. Não é isso que inicia o verso 8, eu escolhi, e termina o verso 9. Isso aí não está à toa no texto, é uma poesia hebraica. E na poesia hebraica, o que é importante? O sanduíche. Como o sanduíche, que está no meio, não é? Então, Deus fecha, eu te escolhi, o pão de cima, o pão de baixo, e no meio vem o recheio. Qual que é o recheio? Eu tirei, eu chamei. Não é isso que fala o texto? Versículo 8. Eu elegi. Versículo 9. Eu chamei. Nós fomos eleitos. Nós fomos tirados aonde? Do império das trevas e transportados para o reino do seu amor. O Senhor que nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Ele nos chamou, Ele nos elegeu quando? Antes da fundação do mundo. Que bênção! Nós somos ovelhas do seu pasto, nós estávamos perdidos. Nós éramos aquela ovelha desgarrada que Deus deixa 99 e vai atrás de você. Foi isso que Ele fez conosco. Ele nos tirou, Ele nos elegeu, Ele foi atrás de nós, nos salvou, nos deu a vida eterna, nos perdoou os pecados, nos lavou, nos deu vestes brancas, pôs um anel no dedo, fez uma aliança conosco e deu uma festa. É isso que Ele fez, não é isso? Quando um pecador se arrepende, a festa no céu, não é? Olha o que aconteceu comigo e com você. É isso. Olha o que Deus está falando para o povo. Olha o que Deus está falando para mim e para você. Então, Ele te tirou, Ele te elegeu, e Ele te chamou. E você ouviu a sua voz e foi. Não é isso? As ovelhas ouvem a voz do pastor e o que elas fazem? Elas seguem. Então, quando Deus fala com a gente ouve. Às vezes a gente não gosta, mas segue. Porque Ele é o nosso pastor. Ele tem cuidado de nós. Olha a esperança que é renovada em nosso coração. Olha a esperança que é renovada no meu e no seu coração. E ele termina o versículo 9 dizendo o quê? Qual que é a última palavra que ele usa? As duas últimas palavras. Eu o quê? Não o rejeitei. Você não é rejeitado não, meu irmão. As pessoas podem te rejeitar. Na escola, pode colocar de lado. Ou se você já foi rejeitado na vida. Né? Mas Deus não nos rejeita. Nós somos a menina dos seus olhos. Nosso nome está escrito na palma dele. Nosso nome está escrito no livro da vida. Que maravilha, segurança total. Ele é nosso bom pastor e nada vai nos faltar. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Nós estamos em lugar seguro. Ele é a nossa torre forte, a nossa fortaleza, nosso redentor. Ele não nos rejeitou. E o texto continua, versículo 10 a 14. Não temas, olha só, continua as bênçãos. Porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita, e te digo, não temas, que eu
te ajudo. Oh, coisa boa, hein? Só notícia boa aqui, né? Está renovando a esperança ou não, desse povo? Está renovando a sua esperança e a minha esperança ou não? Olha o versículo 10, o que diz o versículo 10? O que Deus nos diz, olha o que Deus nos diz no versículo 10. E nos versículos 13 e 14, olha o que Deus nos diz. Mas no meio aí, nos versículos de 11 a 12, diz como nós devemos lidar com os nossos inimigos e adversários. Está vendo mais aí? Ó? Olha a poesia aí. Está vendo a poesia hebraica? Versículos 10 e versículos 13 a 14, fala o que Deus nos diz. E versículo 11 e 12, como lidar com os nossos inimigos e adversários. Vamos começar pelo versículo 10. O que Deus nos diz? Não tema, eu estou com vocês. Não tenham medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu vou ajudar vocês. Eu vou segurar pela mão direita vitoriosa. Eu já falei aqui quantas vezes há a palavra não temas na Bíblia, né? E seus sinônimos, não tenha medo. Quantas vezes? 365 vezes, uma para cada ano. Não temas, não tenha medo. É para todo dia você acordar e se lembrar, peraí, não precisa ter medo diante do que está acontecendo. Pode ser assombroso, pode ser aterrorizante, você pode acordar apavorado, e agora? Peraí, Deus fala para você, não tenha medo. Você tem um não temas por dia. Assim como as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, você tem um não temas também toda manhã, para acordar e falar assim, não tenha medo, calma, tranquilo, eu sou contigo, eu sou teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Quem está falando? Quem está prometendo isso? É um homem? É Deus, que não falha, que cumpre as suas promessas. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse, daquilo que ele prometeu. Então, se ele disse, se ele prometeu, está na sua palavra, ele vai cumprir, meu irmão. Pode ter certeza disso. Então, fique tranquilo. Olha o final do versículo 10. Eu o segurei com minha mão direita vitoriosa. Por que mão direita? O que vai na mão direita no meio da guerra? Espada. Pode ficar tranquilo, eu vou te defender, meu irmão. Todas as vezes que você vê mão direita, é mão de poder, de vitória. É a mão da espada, que Deus vai nos defender. Deus vai nos defender, meu irmão. Pode ficar tranquilo. Ele é a nossa defesa. Ele é a nossa defesa. Você não precisa se defender, não. Deus te defende. Jesus está como advogado ao lado do nosso Pai. Você pode colocar as suas causas diante dele, ele vai te defender. Você quer melhor advogado que esse? Do que Jesus? Ele vai julgar a sua causa. Ele vai te defender, meu irmão. Ele prometeu isso. É ele que vai vir com a sua força, com a sua mão poderosa, e não vai deixar você cair, não vai te abandonar, vai estar contigo todos os dias, pode ficar tranquilo, não sou eu que estou dizendo não, meu irmão, é Deus. Olha aí a palavra dele falando comigo, contigo. Fica tranquilo, fica na paz, não tenha medo, diante de tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. O povo poderia ter medo, nosso Ciro está vindo, vai arrebentar nós de novo. Fica tranquilo, ele vai ser, eu vou usar ele para te libertar. Um rei pagão. Olha só como é que Deus faz as coisas. Às vezes, você não acha que às vezes vem uma coisa ruim, por uma certa circunstância, por uma certa pessoa, e você vê, Deus transforma aquela maldição em bênção. Deus faz isso na nossa vida. Por isso, confie nele. Não se guie por aquilo que você vê, por aquilo que você acha, ou pela sua experiência. Deus pode transformar todas as coisas, porque ele vai cumprir os seus desígnios, os seus propósitos, na minha e na sua vida. Ele vai cumprir. Por isso, não tenha medo, descanse no Senhor, confie no que o Senhor diz, não o que as vozes daí dizem, né? Na voz do seu coração, não confia nele não, confie na voz do Senhor, a sua palavra, porque Ele cuida de nós, em tempos de tensão e estabilidade. Olha que interessante, os versículos 13 e 14, ele continua dizendo, porque o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Mais uma vez, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Mais uma vez, Deus frisando. Está vendo Deus repetir aqui? É para entrar na sua cachola e na minha, que Ele cuida de nós. Que eu e você não precisamos temer. Por que Ele usa esse termo, ó vermezinho de Jacó? Não é te diminuindo, não. É falando que eu e você somos pequenos diante de um Deus todo-poderoso. Ele está dizendo, ó vermezinho de Jacó, eu sei da sua limitação.
Você sabe que você é frágil, que você é pequeno, mas eu cuido de você. Você é pequeno, mas eu sou um Deus grande, eu vou te ajudar. Você é limitado, é isso que Deus está dizendo. E eu vou cuidar de você, você é frágil, eu vou cuidar, eu vou direcionar. Eu vou te proteger, não tenha medo, eu pego pela sua mão, eu guio. Mas aí vem os inimigos e as adversidades, versículos 11 e 12. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não as acharás, serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor a que fazem guerra contra ti. Quais são os nossos inimigos? Quais são os nossos inimigos? Não é o Hamas não, tá, gente? O mundo, a nossa carne e o diabo, esses são os nossos inimigos. E o que Deus está falando para os nossos inimigos aqui? O que Deus está falando com os nossos inimigos aqui? Que eles serão humilhados e constrangidos, que eles serão como nada e perecerão, que você não vai os encontrar, que eles serão reduzidos a nada. Olha só, se nós estamos com o Senhor, não precisa temer os seus inimigos, não. Você teme ao Senhor, você busca ao Senhor, você quer viver na sua presença, você sabe que Ele cuida de você, então não precisa temer o mundo, esse sistema mal. Você não precisa temer ao diabo, porque Deus controla o diabo. Você não precisa temer a sua carne, você precisa matar ela para que o Senhor fortaleça a sua vida. Tudo isso será enfraquecido se você estiver aos pés de Jesus, aos pés da cruz, se humilhando, buscando direção de Deus, dizendo: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor, eu sou nada diante do Senhor. Olha aí os inimigos, as adversidades. Vamos fazer uma análise sintática aqui. Faz tempo que você não estuda, né? Você se lembra aí na escola? Análise sintática, né? Quem que é o agente da ação aí, meu irmão? Quem que é o agente da ação? É Deus. É Deus que vai agir. Nessas frases que nós lemos aí, nesses versículos, é Deus que vai agir. É Ele que vai agir em favor nosso, no seu favor. Ao seu favor, é Ele que vai fazer isso. Por isso, siga o Senhor. Nós devemos entender que diante de tudo que nós passamos, nós devemos ter o princípio da mansidão, que é um princípio cristão, é confiar em Deus. Diante de tudo aquilo que nós passamos, confie em Deus. Se você está sendo lesado, se as pessoas estão falando mal de você, há pessoas que estão te constrangendo, situações difíceis, coloque a sua confiança no Senhor. Como eu disse aqui, coloque a sua confiança nesse Deus que cuida e que nos guarda, e saiba que Ele é aquele que age em favor de nós, com o seu braço forte. Creia nisso, creia nessa palavra, meu irmão, creia nessa palavra, é palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se sustente nela, se alegre nela, ela é a nossa esperança, ela é nossa esperança. Eu queria concluir para que você pudesse, para que você então refletisse a respeito do que nós lemos aqui, que você possa olhar o mundo com outros olhos. Passe a olhar o mundo com os outros olhos. Diante de tudo que você está vendo no mundo, passe a olhar com os outros olhos. Deus age e intervém contra a iniquidade. Deus é que age, Deus é que intervém. Creia nisso, meus irmãos. Diante de toda a história, diante de tudo que nosso país está vivendo, que o mundo está vivendo, é Deus que age, é Deus que está controlando. Por isso, mude a visão sua em relação ao que está acontecendo no mundo. Segundo, pense a vida com consciência de transitoriedade e da fragilidade do sucesso das conquistas. É bênção o sucesso, as conquistas que foi dada a você por Deus, entendendo que é transitório, é passageiro. Não se firme nisso, se firme no Senhor. Não se firme no seu braço, naquilo que você tem, naquilo que você possui. Não, porque isso tudo é passageiro, é transitório. Confie naquele que é eterno, Deus. É o que Ele diz aqui. E Deus está dizendo isso ao seu povo. Deus está dizendo isso a mim e você. Confie nele.
que a sua vida possa ser sustentada nele, que os seus pés, como você mesmo disse, estão firmados aonde? Na rocha, que é Cristo, e não vai se abalar, se os seus pés estiverem na rocha. Agora, se não tiver, vem um vento, abala, destrói, construa, alicerce a sua casa, a sua vida, na rocha que é Cristo, sabendo que a vida, ela é transitória, e que ela é frágil, e que você não deve depender e firmar a sua vida naquilo que você conquistou e no seu sucesso, mas em Cristo Jesus, que te deu todas as coisas, e que te fortalece, e que te ajuda. Você pode perder tudo, mas se você tem Cristo, você tem tudo. A quem você tem recorrido e confiado diante das crises e adversidades? Quem você tem recorrido? Nos momentos difíceis, aonde você tem colocado seu coração? Coloque ele aos pés de Cristo. É aquele que vai te dar paz, tranquilidade, discernimento, tranquilidade para passar por tudo que você está passando. E escute, meus irmãos, escute a voz de Deus hoje te dizendo, escute, abre os seus ouvidos. Abriu aí? Abriu? Olha o que Deus está dizendo para você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu sou com você. Eu sou com você. Eu te fortalecerei. Eu te fortalecerei. Tá fraco? Eu vou te fortalecer. Eu sou o teu Redentor. É a frase que ele usa aqui no versículo 14, dizendo, eu sou o Redentor. Quem é o nosso Redentor? Olha aqui Jesus, gente, no texto. Vocês estão vendo Jesus aqui? Deus está usando Isaías para falar de Jesus, que é o nosso Redentor. Está falando assim, creiam em Jesus, aquele que virá, e para nós, aquele que já veio, que nos salvou, que nos redimiu, que nos deu a vida eterna nele, que nos ajuda, que nos transforma, dia após dia, segundo a sua imagem, para que possamos ser mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos, apresente sua vida diante do Senhor. O que está pegando? Coloque diante do Senhor agora. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade? Qual que é a preocupação? Qual que é o medo? O que tem gerado ansiedade na sua vida? Coloque diante do Senhor, presente diante dele, e creia que ele está aqui, que ele falou com o Senhor, que você possa descansar na sua presença, aquele que está contigo, aquele que diz não tenha medo, aquele que te fortalece, aquele que te redimiu, que pagou o preço por você para ser filho dele.
mais uma vez pela Tua palavra, que enche o nosso coração de esperança. Obrigado porque o Senhor é esse Deus maravilhoso, que nos amou, que nos resgatou, que nos deu a vida eterna no Senhor, nos perdoou de todos os pecados, aquele que nos ajuda, aquele que fala aos nossos corações, aquele que ministra, aquele que transforma, aquele que aumenta a fé. O Senhor é tudo isso para nós. Tudo que temos é o Senhor. Tudo que somos vem de Ti. Obrigado, Pai, mais uma vez por isso. Como nós cantamos aqui, que o nosso coração possa ser derramado diante do Senhor e que o Senhor nos transforme
cure as feridas, os traumas, todas as dificuldades que passamos, os anseios, os medos, e que diante dessa palavra nós possamos responder com fé, dizendo: Senhor, eu vou continuar olhando para o Senhor, tirando meus olhos dos problemas, das dificuldades, das dores e colocando em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, porque o Senhor é o nosso respirar, o Senhor é aquele que nos ajuda todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor, que possamos, diante da Tua palavra, não temer, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado, Senhor, que possamos a cada dia mais buscar o Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que cuida de nós em nossas fragilidades, nas nossas fraquezas e limitações. Que o Senhor aumente a nossa fé em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. É o que te pedimos e agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, e a sua força e o seu poder, repouse sobre nós, seu povo, aqui reunido, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.